Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoal, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos uma questão da CAF. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Largamente utilizados na medicina, os termômetros clínicos de mercúrio relacionam o comprimento da coluna de mercúrio com a temperatura. Então, dependendo do tamanho da coluna de mercúrio, a gente consegue fazer uma leitura de temperatura. O que a gente tem aqui? Para um determinado termômetro de mercúrio, quando a coluna atinge uma altura de 2 centímetros, significa que a temperatura é de 34 graus Celsius. E quando a coluna atinge um comprimento de 14 centímetros, a temperatura é de 46 graus Celsius. Ao medir a temperatura de um paciente com esse termômetro, a coluna de mercúrio atingiu 8 centímetros. O que o exercício quer que a gente determine? Qual é a temperatura do paciente em graus Celsius. Vem, como é que a gente resolve esse tipo de exercício? Percebe que aqui a gente tem a escala Celsius e a gente vai relacionar a escala Celsius com uma escala quase que inventada, uma escala medida a partir de tamanho, do comprimento de uma coluna de mercúrio. Então, o meu conselho para você é, faz um desenho para relacionar essas duas escalas aí de medida de temperatura. Como assim? Vem cá, ó. Vem aqui do lado e vamos fazer um desenho representando essas escalas. Eu vou colocar aqui um termômetro para representar a temperatura na escala Celsius e um termômetro para representar a temperatura, só que medida através do comprimento da coluna de mercúrio. Então aqui eu vou colocar graus Celsius e aqui eu vou colocar H de altura em centímetros. Ok? A gente tem algumas correspondências ali no enunciado. Por exemplo, ó, a gente sabe que quando a coluna de mercúrio atinge uma altura de 2 centímetros, é porque a temperatura na escala Celsius é 34. E também sabemos que quando a coluna de mercúrio atinge uma altura de 14 centímetros, a temperatura correspondente é de 46 graus Celsius. Perfeito? A gente não quer transitar de uma escala para outra? Então a gente vem aqui no meio e marca que uma certa temperatura na escala Celsius, eu vou chamar de TC, vai corresponder a uma certa altura H da coluna de mercúrio. E como estamos falando de escalas lineares, vai ter uma proporção entre elas. A gente destaca aqui alguns tamanhinhos, então um segmentinho aqui, um correspondente do outro lado, um segmentão aqui desse lado e o correspondente dele do outro lado. É quase que a aplicação de um teorema de Thales lá da matemática, só que na física para a escala termométrica. Bora! Qual que é o tamanho desse segmentinho laranja? O tamanho dessa coisa é o valor de cima menos o valor de baixo. O tamanho daquela coisa ali vai ser TC menos 34. E do segmentinho laranja do outro lado? O de cima menos o de baixo. A leitura de cima é H e a de baixo é 2. Então, H menos 2. Esse segmentão, pedação, tocão aqui do lado da esquerda. O de cima menos o de baixo. 46 menos 34. E do lado ali do termômetro de mercúrio, o de cima menos o de baixo vai ser 14 menos 2. 14 menos 2. Proporção. Toquinho tá para tocão, assim como toquinho tá para tocão. Pedacinho tá para pedação, assim como pedacinho tá para pedação. Isso que você escreveu já é a fórmula de conversão. Só que a gente pode deixar ela um pouco mais simpática. Ó, TC menos 34. Aqui embaixo a gente troca por 12. É igual a H menos 2. E do outro lado deu 12. 12 dos dois lados a gente pode cancelar. TC menos 34 é igual a H menos 2. E se eu jogar o menos 34 para o outro lado, nós encontramos a fórmula de conversão. A temperatura na escala Celsius é igual a H menos 2 mais 34. H mais 32. Essa é a nossa fórmula de conversão. Você pode até fazer um teste para ver se está dando certo, né? A fórmula de conversão não é pega H,
soma 32 e dá o valor na escala Celsius? 2 mais 32, 34. Bateu. 14 mais 32, 46. Bateu. Lembra qual era a temperatura do paciente? A temperatura do paciente, o valor em graus Celsius, eu não sei. Mas eu sei que a coluna de mercúrio atingiu uma altura de 8 centímetros quando esse termômetro estava em contato com o paciente. Eu vou pegar esse H e colocar aqui. Para encontrar a temperatura do paciente na escala Celsius, a gente vai trocar o H por 8. Vai ficar 8 mais 32. E alguém faça alguma coisa, porque esse paciente está com uma temperatura de 40 graus Celsius. A nossa alternativa correta é a letra D. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!